E o vice-presidente do Grêmio, Eduardo Magriço, conversou com o Portal do Gremista. Uma conversa exclusiva. Nesta conversa, ele colocou alguns pontos importantes que a gente vai falar aqui agora. Depois da vinheta, a gente vai debater um prejuízo que o Grêmio terá depois que as águas baixarem. O prejuízo grande que o Grêmio terá na Grêmio Mania da Arena. O gramado, os vestiários, a elétrica, o CT, os funcionários. Muitos funcionários perderam tudo. O Internacional, por exemplo, estima um prejuízo de mais de 35 milhões de reais. É a venda do Maurício, por exemplo. Qual é o tamanho do problema do Grêmio? Eduardo Magriço falou sobre isso e outros assuntos, que a gente te resume agora, depois da vinheta. Em entrevista exclusiva ao Portal do Gremista, fica aqui meu abraço para a Fatile e para todos os integrantes do Portal do Gremista. O vice-presidente do Grêmio, Eduardo Magriço, defendeu o adiamento de jogos e revelou o maior prejuízo do clube. E a gente te traz aqui alguns pontos importantes. O dirigente do Grêmio abriu o jogo em entrevista exclusiva e ele abriu assim: o Rio Grande do Sul vive a maior tragédia climática da história. Em meio ao sofrimento de milhares de pessoas, o Grêmio acabou tendo que se voltar para um assunto que parece ser secundário na vida dos torcedores e futebol. No caso, o futebol, né? Bom, vamos lá. Abre aspas para o vice-presidente Eduardo Magriço. Sem certeza de uma possível paralisação do calendário brasileiro e por resistência da CBF e alguns clubes, o tricolor gaúcho está próximo de viajar para outro estado, onde treinará e jogará de forma emergente. Diante disso, o Portal do Gremista conversou com o vice-presidente Eduardo Magriço sobre os posicionamentos e preocupações do clube. E aí a gente vai. Abre aspas, rapidamente. O clube não fala em paralisação, e sim em adiamento dos jogos. O adiamento é uma decisão que pode ser tomada diretamente pelo presidente da CBF, sem passar pelo Conselho de Clubes. A questão de solidariedade por si só já deveria ser um fator para adiamento, mas também existe a questão técnica. O Grêmio não irá jogar a sua torcida, não irá jogar com a sua torcida, que é um fator técnico preponderante, e ainda terá dificuldade de treinamento. Não consegue treinar no CT, com 70 profissionais que não conseguirão ser levados em sua totalidade para outro lugar, e não levando o staff completo haverá prejuízo técnico, disse Magriço. Sempre que falha o equilíbrio técnico, alguns times acabam tendo vantagem, ninguém pode ter muita vantagem com a situação do Rio Grande do Sul, iniciou a fala Eduardo Magriço. Aí ele continua: desportivamente, seguir jogando é uma desvantagem. Nós não estamos no nível das outras equipes, por fatores absolutamente alheios à nossa vontade. Seguir jogando é uma alternativa ruim e a paralisação põe todos no mesmo nível. O Grêmio está atrás no campeonato e daqui a pouco ficará mais atrás ainda, por ter jogos adiados e precisará correr atrás da máquina, com um time que não vem nem treinando, contou Magriço. E aí ele seguiu falando e tudo mais. Bom, vamos lá. Aqui eu separei uma outra fala dele. O Grêmio tem os jogos emergenciais da Conmebol, que não tem como adiar. Existem variáveis que levam a essa escolha: disponibilidade, logística, condição de treino,
condição de jogo, disponibilidade de voos, proximidade com o nosso estado. Não queremos ficar dentro de avião por mais tempo que o necessário. Então jogar e treinar perto é algo importante, ressaltando que não é uma situação definitiva e emergencial para esse cenário de Libertadores. É inevitável que o Grêmio tenha que sair do Rio Grande do Sul, porque no Rio Grande do Sul não tem condições de abrigar eventos de porte de jogos da Libertadores. E ali ele continuou, explicou Magriço. O Grêmio tenta antecipar a reunião e tenta convencer o presidente da CBF de que ele mesmo pode tomar a medida. Se tu for olhar os clubes que estão recentemente, são os clubes... se tu for olhar os clubes que estão reticentes, são os clubes de São Paulo, o chefe da delegação, que vai para a Copa América, e o presidente da Federação Paulista, disse Eduardo Magriço, além do presidente do Palmeiras. O vice-presidente do Palmeiras, né? O Grêmio não bateu o martelo ainda, tem muita variável para ser considerada. Tem a questão de voos e hotéis, tem coisas bem difíceis acontecendo para definir o local e tem coisas dando na trave. O Grêmio não vai ficar lá a vida toda, no caso em São Paulo, é só nessa semana de treinamento e mais a Libertadores. É importante deixar registrado, é uma situação bastante emergencial, enfatizou Eduardo Magriço. O Grêmio que vai treinar no CT do Corinthians e jogar no estádio do Coritiba, ou do Curitiba, que é um estádio para 40 mil pessoas. Lembrando que o estádio do Coxa vai precisar passar por uma vistoria da Conmebol para ver se pode receber os jogos da Libertadores. Isso deve ser definido ainda hoje. O Grêmio ainda não tem dimensão dos prejuízos que está sofrendo. O Grêmio está sofrendo bastante e quando entrar na arena vai analisar a questão. Mas além do estoque, além dos equipamentos, nós perdemos um faturamento importante enquanto a arena estiver fechada, finalizou Eduardo Magriço ao portal do Gremista. Uma boa entrevista, uma entrevista forte, que coloca vários aspectos. Eu vou colocar o link aqui para você ir lá ler ela completa. Eu li algumas pequenas estrofes, cortei outras, só para você entender. Se eu fosse ler toda a matéria, o vídeo ia ficar com quase uma live, ia ter pelo menos 20 minutos de vídeo. Então, o link tá na descrição, primeiro comentário fixado. Dá uma lida lá no site do portal do Gremista da matéria, a matéria inteira está lá, beleza? Mas a palavra do Eduardo Magriço, ela é constante durante as falas. Emergencial. É uma tomada de decisão emergencial. O Grêmio não vai ficar por 40 dias treinando no CT do Corinthians. O Grêmio não vai jogar o restante do Campeonato Brasileiro e da Libertadores no estádio do Curitiba. É uma situação emergencial. Mas aqui a gente já trouxe várias vezes. A arena, pelo menos 2 meses sem jogos. Questão elétrica, questão do gramado, questão de estrutura, pintura, logística. O CT tá todo destruído, equipamentos debaixo d'água, milhões. Se o Inter coloca um prejuízo de 35 milhões alto, eu coloco que o Grêmio tem um prejuízo na casa dos seus 50 milhões alto. Por quê? Porque a Grêmio Mania foi totalmente saqueada e isso é um dinheiro que entra diretamente nos cofres do Grêmio. Então, se o Inter, repito, tem um déficit aí, né, um prejuízo de 35 milhões com as cheias, o Grêmio vai passar de 40 tranquilamente. É um problema grave que os dois clubes gaúchos estão sofrendo, além de todo o contexto dos outros times de Série C, Série D, o próprio Caxias, o próprio Juventude e tudo mais. Deixa o like, te inscreve no canal, um abraço, valeu!